Uma palavra do vosso irmão. A presente leitura dessa mensagem não tem por interesse mudar, acrescentar ou retirar qualquer coisa desta obra. Tenho apenas o interesse de abençoar os irmãos ouvintes. Apoie-nos orando, se inscrevendo e compartilhando este vídeo. E lembre-se, não pedimos dinheiro para pregar a palavra, pois cremos que a graça deve ser dada de graça. A mensagem diante da serpente de bronze em Cades Barnea, Before the Brazen Serpent at Cades Barnea, foi pregada pelo reverendo William Marion Branham no sábado 28 de março de 1953, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. É a quarta mensagem da série pregada pelo irmão Branham na semana de março, Israel e a Igreja. No livro de Números, nós lemos na noite passada. Nós tivemos 4 estágios, 3 estágios da jornada para tomar nesta semana. Da peregrinação dos filhos de Israel, tipificando, como nós cremos em tipologia, tipificando a velha igreja com a nova. Eles no natural, nós no espiritual. O Senhor se encontrou conosco. Nós voltamos em Abraão, Isaque, Jacó, José, até o cativeiro do Egito. Então, na noite passada o Senhor nos abençoou e nós os trouxemos ao Mar Vermelho, a rocha ferida lá perante Deus. Agora, nesta noite nós os levaremos a Cades Barnea, o lugar de julgamento diante do altar de bronze, ou da serpente de bronze, quero dizer. Amanhã à noite, se o Senhor permitir, nós os levaremos à terra prometida. Ó que coisa! Venham! Nós cruzaremos o Jordão amanhã, se o Senhor permitir. Josué disse a eles: ajuntem-se agora, nós vamos atravessar. Agora, bem antes... Vocês sabem, não há nenhum de nós ou nenhum ministro que tenha Deus no coração, que quando olha nestas escrituras, não sinta um pouco de temor. Estou eu indo nisto por mim mesmo ou é o Espírito Santo aqui me guiando? Lembre-se que a semente que é semeada, ela, sem dúvida, crescerá em algum lugar. E nós queremos que seja a real, verdadeira, inadulterada semente de Deus, que seja semeada no coração do povo. Porque algum dia eu vou encarar o julgamento para dar conta do que eu tenho dito e feito nesta vida. Assim será você. Se eu for um que desencaminha as pessoas, então eu serei tido como um falso líder, e eu certamente não quero fazer isso, não voluntariamente. Antes de termos a oração pela palavra, sabe? A Bíblia disse que quando João viu isso no livro de Apocalipse, ele disse que viu o livro e ele estava selado por trás, na frente e na parte de trás, e nenhum homem no céu, e nenhum homem na terra, nenhum homem debaixo da terra era digno de tomar o livro e nem mesmo olhar para ele. Então, um cordeiro que tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo veio e tomou o livro da mão daquele que estava assentado no trono. E os anciãos clamaram: Tu és digno. Agora, que este cordeiro possa vir nesta noite e abrir a palavra. Nós podemos virar as páginas, mas só o Cordeiro de Deus pode abrir a palavra. Vamos inclinar nossas cabeças. Irmão Júnior, dirija-nos a uma palavra de oração, se você desejar. Ore para que Deus abra a sua palavra para nós, se você desejar. O irmão Júnior ora. Tudo bem, que o Senhor os abençoe agora. Vamos começar nesta noite em Números capítulo 13. Começaremos lá, então prosseguiremos Eu tentarei não fazer o que tenho estado fazendo, segurando vocês por um longo tempo, mas eu deixarei vocês irem o mais breve possível, assim que o Espírito Santo disser que é o suficiente, então nós iremos. Amanhã de manhã, agora lembre-se, a escola dominical, às 9h30, e antes, lá pelas 10 horas,
nós estaremos respondendo às perguntas. Tragam suas perguntas, traga-as nesta noite. Depois do culto, entregue-as para algum dos anciãos, para que eu possa recebê-las ou, de alguma maneira, para responder às perguntas amanhã. Tenha um bom número delas. Amanhã à noite será cruzando o Jordão. Agora, nós tivemos 3 estágios. Há 3 estágios da jornada: Israel no Egito, Israel no deserto, Israel na terra prometida, Palestina, prometida por Deus centenas de anos antes. Tudo bem. Nós encontramos então, levando a igreja de volta só para uma pequena prévia, encontramos que Deus prometeu a Abraão que ele o salvaria, lhe daria uma promessa incondicional, um pacto incondicional. Ele o salvaria e a sua semente, nem todos os da sua descendência, mas sua semente prometida, que foi Isaque. Abraão teve 11 filhos, você sabe, mas a promessa foi só para um deles, através de Isaque. Esta é a razão porque Paulo disse em Romanos capítulo 9, que nem todos os que são de Israel são israelitas, mas em Isaque será chamada a semente. Agora, então Deus, através de Isaque representando Cristo. Nós observamos que Cristo estava em Abraão, Cristo estava em Isaque, Cristo estava em Jacó, Cristo estava em José, Cristo estava em Moisés, Cristo está em todo o Velho Testamento. E todo o Velho Testamento, se nós tivéssemos tempo, aqui, 7 anos atrás completados nesta semana passada. Nestes poucos últimos meses, nós temos tomado o livro de Êxodo de um lado a outro, tipificando tudo. Até mesmo as águas da separação. A novilha vermelha não poderia ser uma novilha castanha, teria que ser uma vermelha, sem nenhuma mancha. Ela teria que ser queimada e então passá-la pelas águas da separação. E esta água aspergida sobre o povo depois que eles tinham pecado e eram tirados para fora do acampamento, como o hisopo e a madeira de cedro, e todos juntos, como a madeira no tabernáculo, como o altar de bronze, a pia, o pão da proposição, tudo apontava para Cristo. E nele nós somos completos, em Jesus Cristo. Agora, quão maravilhosa é a nossa lição desta noite? Como Deus trouxe Israel como um tipo, prefigurando o que seria. Agora, nós encontramos então que eles, depois de 400 anos, Deus tinha prometido a Abraão que sua semente peregrinaria em terra estranha por 400 anos, mas voltaria sob mão poderosa. As promessas de Deus sempre se tornam realidade. Deus sempre faz sua palavra correta. As antigas engrenagens proféticas de Deus giram vagarosamente, mas com precisão. Acontece bem no lugar certo. É por esta razão que nesta noite, estudando este êxodo da igreja, pois eu creio que estamos em um êxodo novamente, eu creio que Moisés, sendo um tipo perfeito da igreja organizada que falhou com Deus, e Josué, o novo líder, representam a igreja em suas falhas com Deus. E Josué levou Israel até a terra prometida, perfeito. Se nós observarmos isto, como Deus se moveu lá atrás naqueles dias, tudo estava bem. Eles pensavam que estavam finalmente bem estabelecidos, mas quando o tempo da promessa se aproximou, levantou-se um faraó que não conhecia José. As coisas começaram a ficar diferentes. Era tempo para uma libertação. O povo começou a gemer e a clamar. Então Deus veio para libertá-los. Quão perfeito! Então, ele enviou um homem, uma criança nasceu, uma criança peculiar. E ela foi criada numa vida peculiar, mas Deus tinha suas mãos sobre elas. Moisés, como ele foi escondido por entre os juncos, nascido num tempo de perseguição, exatamente como Jesus, nasceu uma criança apropriada, exatamente como Cristo.
E ele nasceu neste mundo para ser um libertador, exatamente como Cristo. E como ele, seu trabalho, como ele foi um legislador, foi montanha acima, ficou 40 dias e voltou com a lei. E sua fraqueza pecaminosa era o temperamento. Ele quebrou os mandamentos. Voltou mostrando que aquele sacerdócio deveria morrer, acabar. Exatamente como Jesus ficou no deserto por 40 dias. E quando ele voltou, Jesus, Satanás o atingiu bem no seu ponto fraco, como ele fez com Moisés. O ponto fraco de Jesus era a fome. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele soube que ele não tinha encontrado um Moisés. Ele soube que ele tinha encontrado alguma coisa além de Moisés, porque Jesus conhecia a palavra. E se há uma coisa que a igreja deveria conhecer hoje, é a palavra de Deus, como colocá-la e aplicá-la no seu coração. Porque este é o dia, irmãos. Vocês se lembrarão disto, um dia de ismos. Eu tenho estudado o livro de Gênesis agora por 2 anos. O Gênesis. Este é o começo, o ponto de partida, o capítulo semente. E vocês observem que todas as seitas deste dia começaram em Gênesis. Elas tiveram seu começo lá atrás, em Gênesis, acabando aqui no último dia. Por exemplo, muitas delas, como aquela religião formal começou? Em Caim. Como isto veio descendo através dos filhos de Noé? Cão. De Cão veio Nimrod. Nimrod construiu a Torre de Babel. Babel veio através do tempo do rei Nabucodonosor até Apocalipse, Babilônia. Como aquela pequena semente começou lá atrás, no lado oeste dos portões do Éden, descendo, vindo. Todo tipo de seitas e todas as coisas começaram lá atrás, dirigindo-se ao final. Agora, se faz necessário que nós observemos, sejamos cuidadosos, sejamos firmes na palavra. Muitas coisas que estão acontecendo hoje estão fora das Escrituras. Vamos observar as Escrituras e nos assegurarmos que estamos corretos. Isto é o que nós temos tentado ensinar nesta semana. A maior coisa que eu encontro contra a igreja hoje é medo. Todos estão morrendo de medo de alguma coisa. Do que você está com medo? Se um homem é nascido de novo, ele deveria ser feliz, despreocupado, como estes companheiros cantando aqui, e este irmão testificando aqui, tão livre. Não há nada que possa lhe causar dano, nada no presente, nada no futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus prometeu. Ele tem chamado por eleição. Ele estabeleceu sua igreja em ordem. Jesus disse: nenhum homem pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. Você nunca veio a Deus porque você quis. Você veio porque Cristo te chamou. Deus te chamou. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e eu lhe darei a vida eterna. Não durar apenas por uma semana ou de um reavivamento ao outro, mas para sempre, vida eternal. E eu o levantarei no último dia. Oh, que coisa! Se isto não tirar o vento da vela de Satanás, eu não sei o que tira. Você diz: como você sabe? Eu digo: Jesus disse: assim diz o Senhor. Jesus disse assim, e isto fica estabelecido. Se ele disse isto, eu creio nisto. Ele disse em João capítulo 5, verso 24, minha passagem favorita: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você diz: isto é muito fácil, irmão Branham. Nenhum homem pode crer que Jesus é o Cristo em seu coração e permanecer o mesmo que era antes. Não consegue fazer isto. Não, Senhor. Como eu disse na noite passada, beber, fumar, jogar, todas estas coisas não são pecado. Não é pecado jogar, jogar não é pecado, melhor dizendo. Fumar não é pecado, beber não é pecado. Xingar não é pecado.
Estes são atributos do pecado. Por você ser um pecador, por esta razão é que você faz isto. Se você fosse um cristão, você não faria isto. Ele disse: aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Então agora, ou você nunca viu um meio cristão. Eu perguntei a alguém numa outra noite: você é um cristão, irmão? Ele disse: eu sou praticamente um cristão. Eu disse: não, você não é. Não existe nenhum praticamente cristão. Quantos já viram um bêbado sóbrio? Ninguém. Quantos já viram um pássaro preto-branco? Ninguém. Você nunca viu um pecador santo? Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Você está de um ou de outro lado da cerca. E agora, se você nasceu de novo, você tem vida eterna. E não há nada entre você. Todas as coisas velhas passaram, e há uma fonte. Águas amargas e doces não saem de uma mesma fonte. Vê? A árvore é conhecida pelos frutos que ela tem. Pelos frutos os conhecereis. Há muito tempo atrás, todo o povo metodista pensava: rapaz, nós temos isso, nós podemos gritar. Depois dos dias luteranos, eles pensavam que porque eles estavam gritando, eles tinham aquilo. Eu creio em gritar também, mas esta não é a razão que tenho isto, é um atributo que eu tenho isto. Os pentecostais vieram, falaram em línguas. Eles disseram: agora nós sabemos que temos isto. Vocês têm? Vocês mudarão de ideia agora. Aquilo não é isto. Vocês descobrirão que não é isto. Irmão, o irmão Brana começa a recitar: querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Veja, aqui está o que isto é. Desde que pela fé eu vi a corrente que jorrava de tuas feridas, o amor redentor tem sido o meu alvo e será até que morra. Continua recitando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ainda que eu desse todos os meus bens para alimentar os pobres, de nada me adiantaria. Ainda que eu tivesse poder para mover montanhas e assim por diante, de nada me adiantaria. Onde houver profecias, falharão. E onde houver línguas, cessarão. E onde houver ciência, desaparecerá. Mas quando o amor perfeito vem ao coração humano, nem todos os demônios do inferno serão capazes de parar isto. Isto é certo. Se minha esposa me respeitasse por medo de mim, eu ficaria temeroso ao deixá-la. Mas ela me ama. Ela tem confiança em mim porque ela sabe que eu a amo. E ela me ama. Agora, quando eu saio, eu não tenho que dizer: agora, senhora Brana, eu vou deixar para você uma lista de regras que você deverá cumprir. Uma lista de regras. Você não olhará para nenhum outro homem. Você não fará isto, ou você... Isto é feito automaticamente. Eu a amo e ela me ama. E isto fica estabelecido. Isto simplesmente acontece. Essa é a maneira de viver por Cristo. Aleluia! Você simplesmente o ama com todo o seu coração, alma e mente. E continua assim. Isto é tudo. Não há nenhum mal que possa vir. Isto é certo. Porque aqui todas as coisas estão mortas. Você está morto. Você está morto e sua vida está escondida em Deus através de Cristo, selado pelo Espírito Santo. Como o diabo irá te pegar? Não. Você toma um furgão, eles começam a carregar e carregar na plataforma. Muitos de vocês aqui, eu conheço alguns de vocês que carregam carros. Eles vêm ali ao redor e lhe pedem que coloquem um tanto aqui e um tanto ali. Mas antes do carro ser selado, o inspetor tem que vir. E ele olha e vê se tudo ali
Dentro está ajustado e pronto. Está indo para o seu destino. Bem, se tiver alguma coisa solta, com medo que aquilo se quebre, ele dirá: tire para fora, coloque de novo, até que você consiga. E quando está tudo ajustado e arrumado, colocado certo, então ele fecha a porta e a sela. E ninguém pode romper aquele selo até que chegue ao seu destino. Isto é certo. Essa é a maneira que diz em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Se você tem alguma coisa chacoalhando, Deus tirará isto de você e a consertará antes que você seja selado no reino. Todo homem, toda mulher aqui, sem o batismo do Espírito Santo, a única razão pela qual você não tem é porque você não crê. Isto é certo, a crença. Nós temos visto isto nessa semana e provado isto, que Abraão creu em Deus pela fé. Isto é certo. Agora, esta é uma boa doutrina batista para crer em Deus. Irmão Tom, você sabe, eu acho que você veio da Igreja Batista. Eles dizem, creia em Deus. Eu também creio. É uma boa igreja para se estar fora. Desculpe-me, eu não quis dizer isso. Agora, só um momento. Eu não tenho nada contra os batistas. Eles têm muitas coisas boas. Mas olha, irmão, eu os ouvi pelo rádio num destes dias. Um bom ministro batista tentando ignorar Atos 19. Ele disse, Apolo não conheceu Jesus. Por esta razão, eles tiveram que ser rebatizados. Não! Apolo conheceu Jesus, sim. E ele estava provando pela palavra de Deus que Jesus era o Cristo. Amém? E ele disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Isto é certo. Deus deu a Abraão a promessa, e ele creu na promessa, e isto lhe foi imputado como justiça. Mas ele lhe deu o sinal da circuncisão como um selo da promessa. Aleluia! Você crê em Deus por fé, que você está salvo e o aceita. E em qualquer tempo que você o fizer, Deus te dará o Espírito Santo como o selo da promessa que ele te prometeu. O Espírito Santo é um dom de Deus, isso é certo, que circuncida o coração, corta fora a carne excedente e faz de ti uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Certo? É isso. Não é nada que você possa fazer por você mesmo, é um dom de Deus. E quando você crê corretamente, Deus te dará isto. É por fé. Agora, fé não é o que é isso. É como se eu tivesse uma moeda de 25 centavos e um pão custasse 25 centavos. Os 25 centavos, o irmão Branda deixa cair uma moeda. Eu vou pegá-la daqui a pouco. Os 25 centavos não é o pão, mas compra o pão. É o que compra o pão. Aconteceu de ser uma moeda da África, então eu acho que foi por isso que ela pulou. Tudo bem. A moeda de 25 centavos não é o pão, ela compra o pão. Fé é o que você tem em Deus. E aquilo, em reconhecimento da parte de Deus pela sua fé, ele dá o Espírito Santo, que circuncida o coração e os ouvidos, não é certo? E te faz uma nova criatura. Agora, Deus preparando-se para libertar. Nós encontramos que Moisés estava levando seu próprio filho quando estava indo libertar os filhos de Israel, sem circuncidá-lo. E Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho, jogou na frente dele e disse, tu és o marido sanguinário para mim. Você sabe, você já estudou aquilo com atenção? Moisés era temperamental, você sabe. Aquilo foi o que finalmente o impediu de entrar na terra prometida, seu temperamento. E Deus o colocou lá no deserto e lhe deu uma esposinha bastante temperamental também. Com certeza, eles tiveram alguns problemas lá atrás no deserto, vocês não acham?
Deus sabe como te amansar. Então ele o colocou lá atrás com aquela mulherzinha. Vem. Ela cortou o prepúcio e jogou diante dele e disse: você é um marido sanguinário. Que coisa! Ele soube como dar um jeito nele, tirar aquele temperamento dele, certo? Então eles desceram e ele fez sinais e maravilhas e milagres. E observem, ó que coisa! Eu sinto que alguma coisa me atingiu. Olhe como Janes e Jambres, aqueles dois astrólogos, pararam lá e fizeram os mesmos milagres que Moisés e Arão fizeram, exatamente iguais a eles. Personificações, irmão. Nós temos o mundo cheio disto hoje. A igreja está cheia disto hoje. Comparação carnal. E há uma coisa, agora, para encurtar isto, observe. Como um grande professor da Bíblia outro dia disse que cura divina era do diabo, que o diabo fez cura divina, eu quero que você encontre uma escritura para mim onde o diabo alguma vez fez cura divina, onde alguma vez ele prometeu. Deus disse: eu sou o Senhor, Salmo 103, versículo 3. Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. E Jesus disse: se Satanás expulsa a Satanás, então seu reino está dividido. Ele não pode fazer isso. Ele não pode expulsar a si mesmo. Então, toda cura, não importa de onde venha, vem somente de Deus. E observem estes mágicos. Eles puderam trazer os piolhos, mas não puderam mandá-los de volta. Eles não puderam curar. Eles puderam fazer milagres, mas não puderam curar. A cura está somente em Deus. E quando eles chamaram por furúnculos, os próprios egípcios se encheram de furúnculos. Eles disseram: este é o dedo de Deus. Aleluia! E eu penso naquele dedo de Deus. Se Deus pode abrir um olho cego com o seu dedo, este é o dedo de Deus. E ele podia fazer todas estas coisas. Olhe o que ele fez com o seu dedo. Ele curou o doente e levantou o morto. Todas essas coisas ele fez com o seu dedo. Mas quando ele foi procurar sua ovelha perdida, ele nunca usou o dedo. Ele a colocou sobre os ombros e a trouxe para dentro. Aleluia! Que segurança! Uma ovelha perdida em seus ombros, não seu dedo. Ele não usou o seu dedo. Ele usou o ombro para carregar a ovelha para dentro. Observem. Então Deus, depois de colocar Moisés em ordem, depois de aprontá-lo, enviou os sinais. Então, o último sinal que nós tomamos na noite passada foi a morte. E nós descobrimos que a morte espiritual na igreja é a última praga agora. A igreja morrendo, murchando-se. Isto é certo. Nós estamos vivendo num tempo horrível, como que a igreja dos velhos tempos, que realmente costumava ter vitória, está se perdendo. Tempo de morte. Tirando o sangue da frente da porta. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Logo mais eles foram até a rocha ferida. Observem, quando eles chegaram à rocha, eles tinham necessidades. Agora Moisés feriu a rocha com a vara. Foi onde os deixamos na noite passada. Feriu a rocha com uma vara, e a vara era a vara do juízo de Deus. E ele feriu a rocha e abriu uma brecha no lado esquerdo da rocha. Quando os filhos de Israel ficavam famintos, eles iam lá. Uma colmeia, abelhas, foram lá. E fizeram uma colmeia, e eles tiravam mel da rocha. Tudo o que eles tinham necessidade estava na rocha. A rocha seguia a igreja e a rocha era Cristo Jesus. Quando eles estavam com sede, eles bebiam da rocha. Quando eles estavam com fome, eles comiam da rocha. Onde quer que eles fossem, a rocha os seguia. E a rocha ainda está seguindo a igreja. Cristo é a rocha que estava no deserto. Observem agora. Então, aquela mesma rocha. Não é de se admirar que quando ele foi a Jerusalém, eles lhes disseram: faça eles se calarem, faça eles se calarem. Ele disse: se eles se calarem, as rochas, as pedras, logo clamarão. O que era aquilo? Era aquela principal.
pedra de esquina, que veio rolando por entre as pedras. Alguma coisa teve que acontecer, rochas clamando. Quando uma mulher que tinha fluxo de sangue por tantos anos, ela tocou na rocha e a rocha liberou cura. Quando Lázaro estava morto, Marta falou com a rocha e ela trouxe ressurreição. Quando eles estavam no mar, naquela tempestade, o velho barquinho indo de um lado para o outro, como uma rolha no meio do mar, uma mulher disse para mim não há muito tempo atrás. Ela disse, irmão Brana, ela disse, Jesus não era mais que um homem comum. Disse, ele era um profeta, mas você tenta fazer dele Deus. Eu disse, ele era Deus, ou ele era Deus, ou era um enganador. Ela disse, ele era um bom homem, ele era um filósofo, mas ele não poderia ser Deus, ele não era divino. Eu disse, ele era divino. Ele tinha que ser divino. Se ele fosse um homem, ele teria nascido de um nascimento sexual, mas ele nasceu de um nascimento virginal. Então, ele era sangue de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Ela disse, eu provarei para você que ele não era mais do que Deus, não mais do que um profeta, e ele não era divino. Eu disse, se você puder, prove pela Bíblia. Ela disse, eu farei isso. Eu disse, vamos ouvir sua escritura. Ela disse, em São João, capítulo 11, quando Jesus foi naquele dia na sepultura de Lázaro, eu disse, eu me lembro disso. Ela disse, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Eu disse, isto é verdade. Eu disse, o que aquilo tem a ver com isso? Ela disse, isso prova que ele não era divino, porque ele não podia chorar e ser divino. Eu disse, olhe, mulher, ele era Deus homem. Eu disse, quando ele desceu lá chorando, enquanto ele estava chorando, ele era um homem. Mas eu vou lhe dizer, quando ele se endireitou e disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele falou com um homem que tinha estado morto por 4 dias, seu corpo estava apodrecido, os vermes da pele estavam caminhando por dentro e por fora, a corrupção conhecia quem era o chefe, e um homem que tinha estado morto por 4 dias levantou-se e viveu de novo. Aquele era mais do que um homem falando, aquele era Deus, sim, Senhor. Ele foi um homem quando ele estava lá em cima na montanha naquela noite, olhando ao redor de uma árvore para encontrar algo para comer, uma figueira, tentando encontrar. Ele estava com fome. Ele estava com fome quando ele era um homem. Quando ele estava procurando naquela árvore, ele era um homem. Mas quando ele pegou 5 pães e 2 pedaços de peixe e alimentou 5.000, aquilo foi mais do que um homem. Aquilo foi Deus num homem. Sim, Senhor. Na verdade, ele era um homem quando ele estava deitado naquele barco, e o barco estava como uma rolha. Disse, eu vou empurrá-lo de um lado para o outro, jogar para cima e para baixo. 10 milhões de demônios do mar juraram que estes iriam afundá-lo naquela noite. Ele era um homem tão cansado que não podia se mover, mas quando ele colocou o seu pé na proa do barco, ele disse, paz, aquietai-vos. E os ventos e as ondas lhes obedeceram. Aquilo foi mais que um homem, aquele foi Deus, sim, Senhor. Quando ele morreu no Calvário, ele gritou por misericórdia como um homem. Ele era um homem quando morreu. Mas quando ele ressuscitou na manhã da Páscoa, ele provou que ele era Deus. Isto é certo, levantou-se de entre os mortos. Não é de se admirar que o poeta disse, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou os meus pecados para longe, ressuscitado ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó dia glorioso. O Deus homem. Deus estava em seu Filho reconciliando consigo mesmo o mundo. Eles tinham dito que ele era um mágico, um leitor de sorte, um demônio, um Beelzebu e tudo mais. Mas ele era Deus, Emanuel, habitando entre nós, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós temos isto em uma pergunta para amanhã de amanhã. Nós vamos chegar nisto e terminar amanhã, certo? Indo para aquela rocha ferida, quando eles tinham necessidade de qualquer coisa, eles iam à rocha. Agora, depois de tudo aquilo,
com as bênçãos e coisas, eles ainda murmuravam. Eles chegaram ao lugar chamado Cádiz Barnea. Agora, nós queremos estudar isto só por um momento. Cádiz Barnea era o trono de julgamento do mundo naqueles dias. Encontramos isto no capítulo 13 de Números. Vão marcando as escrituras se vocês desejarem. Lá estava o trono de julgamento. Leiam o capítulo anterior para isto em seu estudo. Nós só podemos tocar os pontos importantes agora, em 3 ou 4 dias de reavivamento como este. Não podemos estudar versículo por versículo, mas era o trono de julgamento. Havia um grande poço lá. Havia muitos pequenos poços que saíam deles, afluentes ou nascentes, que saíam daquela grande nascente, Cádiz Barnea. Tipo perfeito da igreja. A igreja é o lugar de julgamento. O juízo começa na casa de Deus. Lá Israel ajuntou-se ao redor de Cádiz, e agora Moisés diz aqui no versículo 1 do capítulo 13: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviará um homem, sendo cada um maioral sobre eles. Agora, Deus ordenou que eles deveriam enviar 12 homens, um de cada tribo, mandando-os à terra de Canaã para espiar a terra, para ver se era um lugar bom ou não. Os espias foram, um de cada tribo, um de Dan, um de Aser, de todas elas, até que obtiveram os 12 homens. O quadro perfeito do jornadear da igreja hoje. Nós estamos jornadeando de maneira que eu creio que a igreja está hoje em Cádiz Barnea, juízo, agora. Que Deus me ajude. Espero que Deus me ajude a tomar isto, para que fixe profundamente. Enviando exploradores. Lembre-se, eles tinham vindo daquela distância porque Deus tinha lhes prometido. E por todo o trajeto eles tiveram sinais e maravilhas e milagres, e agora eles estavam bem na fronteira. E eu creio que nós estamos na fronteira nesta noite. Eu estava me perguntando a respeito de todos os meus encontros e coisas, como que eu tive que cancelar. Eu verdadeiramente creio que antes que a igreja possa ir-se no rapto, ela terá que ter fé de rapto. Nós não podemos nem mesmo ter fé para a cura divina, quanto menos fé de rapto. Nós temos que ter uma fé que mudará e vivificará este corpo e ser tirado. Eu creio que há uma igreja a caminho nesta noite, um poder do Deus vivo, que homens falarão a palavra aqui e ali, e isto brilhará como um relâmpago. E uma igreja está vindo, não algo psicológico, não alguma encenação manufaturada, mas uma igreja real, verdadeira, genuína e ungida pelo Espírito Santo. Uma igreja chamada para fora. Amém. Aqui estão eles, parados em Cádiz Barnea. Eles disseram: vão. A terra foi dada por Deus aos nossos pais centenas de anos atrás. Nós somos a semente de Abraão. Deus tem nos guiado seguramente nesses 60 e poucos quilômetros desde o Egito até a fronteira em Cádiz. Eles teriam chegado lá em poucos dias, mas lembre-se, por causa da incredulidade deles, eles vagaram por 40 anos. Incredulidade. Observe, a igreja da qual estou falando por parábola, o que a velha era, a nova é, numa maneira magnificada. O que era no natural é no espiritual. Agora, Cádiz. E lá ele disse: agora vão e espiem. Deus os enviou, nunca Moisés. Deus os enviou e disse: vão e espiem a terra, e então voltem e contem-nos se é uma boa terra ou uma terra má, ou se nós podemos tomá-la, ou isto, aquilo e aquilo outro. Vão e descubram. E os 12 foram. Eles cortaram um grande cacho de uvas, você sabe sobre a meretriz Raabe e assim por diante, certo? E eles foram e cortaram aquele cacho de uvas e retornaram. Mas escutem o relatório. 12 homens e 10 daqueles 12 disseram: eles são um povo de colocar medo. Olha aqui que visão. Escutem isso. Enquanto nós vamos para o versículo 17, ou melhor dizendo, para ler.
Vá adiante e conte os homens que foram enviados. E quando eles retornaram, seus corações estavam desmaiando. Eles disseram: eles são homens grandes, escutem aqui. E eles contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto, exatamente como Deus tinha prometido. Agora observem, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, ou às margens do Jordão. Então Calebe, aleluia, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos agora e possuamo-la, porque somos mais que capazes de conquistá-la. Eu gosto disso, que coisa! Só um pouquinho mais adiante. Porém, os homens que subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Escute isso! Isso é como dizer: nós parecemos como gafanhotos perto deles. Este foi o relatório. Mas Josué e Calebe disseram: nós podemos tomá-las, nós somos capazes de fazer isso. Porque eles eram capazes de fazer aquilo? Deus lhe tinha prometido aquilo. Eu gosto dessa coragem. 10 deles. Agora, a igreja veio. E agora ela veio a um lugar de onde nós viemos através da era de Lutero, da era metodista e da era pentecostal, e descendo a um lugar agora onde alguns do evangelho completo se tornaram firmemente contra a cura divina. Creem que isto nem mesmo estava na expiação. Bem, ela chegou no lugar, amigos, onde você está ficando horrível aqui. Religião dos velhos tempos, eles dizem, é coisa que passou há muito tempo, não podemos tê-la, é demais. Nós estamos vivendo num dia moderno, nós temos que ter ideias modernas. Nós temos que ter mesas de baralhos nas igrejas, jogos de ping-pong e tudo mais para segurar nossos jovens. Irmão ou irmã, se algum dia a igreja chegar ao tempo que eu tenho que ter programações festivas na igreja para segurar a audiência, eu pararei de pregar o evangelho, porque ele então perdeu o seu poder. Vou te contar, irmão, o que nós precisamos é do evangelho antigo, simples, do poder do Espírito Santo pregado em sua simplicidade. Então, se eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sim, Senhor. Hoje eles dizem, nós não podemos voltar e fazer aquelas coisas que os apóstolos fizeram. Nós estamos vivendo nos últimos dias, quando Deus prometeu que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Nós estamos aqui no fim da estrada. Graças a Deus por alguns Calebes e Josués que estão prontos para ir. Aleluia! Ir e trazer a evidência. Aleluia! É uma ótima terra. Trazendo 2 cachos de uvas que eles estavam caminhando deste jeito assim para tentar carregá-los. Que terra, que lugar, graças a Deus por pessoas que deixaram aquela velha igreja formal, acorrentada, ímpia e entrevada. Aleluia! Chegaram a um lugar onde eles pisaram na terra de Canaã e comeram bastante daquelas boas uvas que até fariam você babar no púlpito. Aleluia! Isto é tudo o que a boa, antiga, bêbados pelo vinho, como Pedro bebeu no dia de Pentecostes, quando o poder de Deus tomou o controle da igreja. Aleluia! Cades Barnea, nós podemos conquistá-la. Um companheiro disse, você quer me dizer que nós podemos receber o Espírito Santo como eles receberam há muito tempo atrás? Sim, Senhor. Agora, como você sabe? Eu disse, eu recebi. Aleluia! É por isso que eu sei. Nós tivemos um lindo tipo na noite passada quando os filhos de Israel foram à terra,
cruzaram para a peregrinação, que é um tipo perfeito da nossa peregrinação. Nós saímos de Canaã, eu tirei minhas estacas, tendas e saí. E vocês? Deixando o velho alho e potes de temperos lá embaixo e o fedor do mundo, arranquei a tenda, parti, cruzei o Jordão. Aleluia! O mar vermelho do sangue de Jesus Cristo afogou todo o velho cigarro, fumo nojento, e as imundícies do mundo foram afogadas, como aqueles feitores lá atrás boiando no mar. Aleluia! Não é de se admirar que nós gritamos e dançamos. Olha o que Moisés fez, levantou as mãos e cantou no Espírito. E Miriam pegou um tamborim e começou a dançar, pular para cima e para baixo e louvou a Deus. E as filhas de Israel a seguiram, dançando e louvando a Deus e gritando, aleluia! Eles cruzaram o mar. Todos os velhos feitores estavam lá atrás, mortos no mar. Eles olharam para trás e disseram, rapaz, você nunca mais vai me incomodar. Oh, que coisa! Queimaram as pontes por todos os lados, prontos agora para irem jornadear. Agora eles dizem, nós podemos tomá-la? Claro que podemos tomá-la. Por quê? Deus disse que sim. E lembre-se, Deus prometeu suprir as necessidades deles. Nós vimos isto na noite passada. Como eles vão suprir? Eu não sei. Bem, talvez eles mandarão alguma massa de pão a algum lugar de uma... Não tinha sobrado nada do Egito. De onde aquela massa de pão viria? Oh, que coisa! Isso não é da minha conta. Alguém me disse um dia, você acredita naquilo sobre aquele Elias e a história do pássaro lá em cima? Eu disse, claro. Disse, você quer me dizer que você crê que aquele pregador sentou-se ali no ribeiro de Cedron e os corvos os alimentaram? Eu disse, claro. Como você sabe que eles o alimentaram? Eu disse, a Bíblia diz que foi assim. Isso é certo. Disse, eu quero perguntar algo a você, pregador. Disse, onde nesse mundo você pensa que aqueles corvos conseguiram aqueles sanduíches? Eu disse, eu não sei, eles os trouxeram, Elias os comeu e isto é tudo que eu sei. Ele disse, eu creio que todos vocês ficam empolgados. Eu disse, não, eu não posso falar para você de onde aquilo veio, mas veio de algum lugar. Deus traz isto, nós comemos isto, aleluia, e isto traz alegria. Como isto acontece? Eu não sei. Deus simplesmente manda e eu apanho. Eu consegui uma mão bem cheia há poucos minutos atrás, engoli e ainda está pinicando enquanto desce. Claro, não fique agitado, eu não estou louco. Eu tenho sido chamado disso, mas não estou. Se estou, deixe-me em paz. Eu estou feliz, sim, Senhor, certo? Sim, Senhor. Eu me sinto muito religioso agora mesmo. Oh, com certeza me sinto. Tudo bem. Olhe para eles. Aqui estão eles. Como vamos fazer isto? Agora, Deus fez chover maná do céu e os alimentou. Não alimentou? Ele com certeza os alimentou. E eles o colheram. Nós vimos isto. Agora, aquilo foi um tipo perfeito de nosso alimento hoje. O maná nunca cessou. Ele caía toda noite, todo o tempo em que eles estiveram em sua jornada, saindo do Egito para a terra prometida. E o Espírito Santo caiu assim que os discípulos deixaram o Egito no dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio do céu, do mesmo lugar de onde o maná veio, como um vento veemente, encheu toda a casa onde eles estavam. Línguas de fogo pousaram sobre eles. Eles saíram de lá gritando e agindo como homens bêbados, dançando e cambaleando, gritando, babando e tudo mais. Você já viu um bêbado voltando para casa? Rapaz, ele usa os dois lados da rua. Oi, fulano! Nada o incomoda. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Aqui vêm eles, voltando para casa, agora cambaleando sob o impacto do Espírito Santo, que era o maná de Deus vindo do céu. E ele cai desde aquele dia até o dia de hoje. Nós sabemos o que o Gomer era, sempre cheio, de maneira que cada sacerdote que entrasse podia comer uma mão cheia do maná original. Quanto tempo era para este maná durar?
Revisando o que isto foi na lição da noite passada, Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo esta noite, assim como ele foi lá atrás, no princípio. Nós podemos recebê-lo? Sim, Senhor. A igreja vem a Cádiz. O que você vai fazer? Aqui estamos. Eles dizem: agora cada indivíduo, cada um de vocês estão em Cádiz. Nós chegamos aqui. E você diz: agora se eu subir lá e adotar aquela religião de santos roladores que eles falam, minha mãe vai me colocar para fora de casa. Aí está você, em Cádiz. Você pode fazer isso? Sim. Deus prometeu isto para você. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim separar pai e mãe, marido e esposa, irmão e tudo mais. E aquele que não se negar a si mesmo e me seguir, não é digno de ser chamado meu. E aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Isto é certo. Irmão, vou lhe dizer, isso significa muito mais do que vir e apertar a mão do pregador e ter algumas gotas de água aspergidas sobre você. Isso é certo, irmão. Isso significa muito mais do que ir ao altar, tomar a Santa Ceia, voltar e assentar-se. Isso significa uma entrega total, morrer para si mesmo, irmão, e tomar a antiquada e rústica religião, azul como o céu, que mata o pecado, que não te faz branco, mas não te clareia apenas, mas te faz ficar branco. Aleluia! Te limpa, te queima, te sonda, te esteriliza e te faz uma pessoa nova. Amém? Esse é o velho tipo de sassafrás, irmão. Mas vou te dizer, isso vai te empanturrar. Consiga um pouco disto, isso é certo. Isto te segurará através das provas. Amém? Eu sinto vontade de gritar agora mesmo. Isso é demais para... sim, Senhor. Quando eu penso nisso, irmão, isto é seguro. Deus disse que sim. Nós podemos recebê-lo? Claro que podemos recebê-lo. Nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito e mostrarei sinais e maravilhas. Aleluia! Ele disse que faria isto. Deus prometeu isto. Nós estamos em Cádiz. Vamos tomá-la. Alguém foi e trouxe algumas uvas. Eu sei que a terra é boa. Isso é certo. Vamos e peguemos algumas delas. Isso é certo. A igreja começou a murmurar e a queixar e tudo mais. Deus teria tirado a igreja anos atrás se eles o tivessem ouvido. Mas eles começaram a discutir, brigar e murmurar. No princípio, os metodistas tiveram um reavivamento à moda antiga, lá nos dias de Spurgeon. Eles começaram a receber dons e assim por diante. E a igreja ficou lá e começou a destroçar aquilo. E a igreja tem vagueado no deserto desde então, vagueando por todo lado. Ela desdobrou-se na Nazarena, peregrinos da santidade, e isto e aquilo e aquilo e aquilo outro, e tudo mais. Até que agora são um grande bando de não sei o quê. É verdade. Eles organizaram aqueles grandes escolas e pensam que irão ensinar a teologia de algum lugar. Como eu disse na noite passada, isto me faz lembrar uma câmara funerária. Vá por ali, aquilo é tão frio. Se você entra e o termômetro espiritual marca 100 abaixo de zero. Uma pessoa, não há muito tempo atrás, uma pequena mulher que veio do interior, ela entrou vestida com um vestidinho longo, bem fechado em cima no pescoço. Ela entrou e seu filho a levou à igreja. Ele estava com vergonha dela. Ela caminhou até a porta e disse: "Bom dia, pregador." Entrou daquele jeito. E seu marido, ou irmãos, ou o filho dela disse: "Ó mãe, faça silêncio." Ele pertencia a alguma igreja aristocrática, você sabe. Ela disse: "Bem, glória a Deus. Eu não estou na casa de Deus?" Ela não sabia fazer diferença. Deixe-me lhe dizer então, o nome dela pode não ter estado na revista Quem é Quem, como muitos deles têm. E eles dizem que há 400 perfeitos, mas o nome dela foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu prefiro ter meu nome lá do que na Quem é Quem. Aleluia!
Aquilo diz quem é quem. Há um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ela entrou e sentou-se desse jeito. O pregador começou a dizer: agora o Senhor Jesus Cristo veio à terra para salvar o pecador. Ela disse: amém, glória a Deus, isso é certo, irmão. E todos torceram os pescoços para os lados como um ganso em algum lugar, olhando ao redor, querendo saber por quê. Então ele disse: Ele estava lendo suas notas, você sabe. Então ele ficou um pouco atrapalhado. E ele disse: Desculpe-me. Disse: eu estava dizendo que o Senhor Jesus veio à terra. Ela disse: glória a Deus, isto é certo, irmão, aleluia. Então o porteiro foi lá atrás, tocou no ombro dela e disse: senhora, você terá que ficar em silêncio ou nós teremos que a colocá-la para fora. Oh, que coisa, aleluia. E é nisto que nós entramos. Isto é certo. Escolas de profeta, nós formamos professores. Injetamos o velho fluido de embalsamar dentro deles para segurá-los. Eles estão mortos de todas as maneiras. Então injetam um fluido de embalsamar para mantê-los mais mortos. Alguma destas velhas teologias que eles ensinam que os dias de milagres passaram, que não existe tal coisa como religião guiada pelo coração, faz-me lembrar de um homem de cor lá no sul. Um velho companheiro carregando sua Bíblia por todo lugar. Disseram-lhe: para que você está carregando esta Bíblia, rapaz? Ele disse: eu creio nela. Disse: você não sabe ler uma palavra dela. Disse: eu creio nela assim mesmo. Disse: eu creio nela de capa a capa. Creio na capa também. Disse: como você sabe? Disse: está escrito, Santa Bíblia. Nela, sim, Senhor. Ele cria de todas as maneiras, não fazia nenhuma diferença. Disse: o que você faria? Disse: você faria qualquer coisa que está na Bíblia? Disse: se o Senhor disser para eu fazer qualquer coisa, eu faria aquilo. Ele disse: e se ele disser para você passar por aquela parede? Ele disse: eu passaria. Disse: você acha que poderia passar por aquela parede sem um buraco nela? Disse: se o Senhor dissesse para eu passar, ele faria um buraco lá para mim. Isto é certo também, irmão, aleluia. Isto é verdade. Se Deus diz para você passar, ele terá um buraco lá quando você chegar lá. Não se preocupe com isso. Escola, teologia, ó que coisa. Você sabe o que eles têm feito? No lugar do cenáculo, eles substituíram pelo lugar do banquete. Cozinham algum galo velho e vendem por 50 centavos o prato, para tentar pagar o pregador. Irmão, se você pagar seus dízimos e fizer o que Deus disse para você fazer, você não teria que ter estes jantares de sopas e coisas desse tipo. Amém? Até mesmo o óleo da unção já não está ali mais. Deixe-me dizer uma coisa, irmão. Deus quer uma igreja que se mova na vontade de Deus, baseada no assim diz o Senhor. Sim, Senhor. Eles tiraram o costume de permanecer por longo tempo no cenáculo daquele jeito. O que eles têm feito com o Espírito Santo? Eles o substituíram por teologia. Alguém saiu e disse: nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Por que você crê nisto? Isso não está na Bíblia, não há nada sobre isso. Alguém disse: o que você acha daquele padre aqui embaixo, no outro dia, que fugiu com aquela mulher e se casou com ela? Eu disse: ele tinha o direito de fazer isso. Ele tem o mesmo e tanto direito de casar-se como eu ou qualquer outra pessoa. Você não pode encontrar aquilo na Bíblia. Um rapaz católico disse: isso é certo, Billy? E eu disse: é a verdade. Ele disse: mostre-me isso. E eu disse: bem, eu mostrarei para você na Bíblia que o casamento é honrado entre todos. Aleluia! Paulo disse que todo homem tem a sua própria mulher. Isso é exatamente certo. Eu disse: isto é um sistema romano e não há mais verdade nisso do que há no fundo do inferno. Aleluia! Eu creio na palavra de Deus. Eu tenho que crer em algo e este é o assim diz o Senhor. Numa ocasião, eles tiveram um grupo de pregadores, lá atrás no Velho Testamento, ensinando-lhes uma porção de coisas. Vou mostrar para vocês o tipo de educação que eles tiveram. Eles estavam lhes ensinando sobre a teologia daquele dia, a escola dos profetas. E eles vieram para ver um profeta de verdade um dia.
O profeta disse a um deles: vai e pegue um punhado de algum molho agora. Nós vamos colocar num caldeirão grande. Nós vamos fazer uma panelada de ervilhas aqui. E você sabe o que aquele pregador fez? Ele saiu por lá e pegou um punhado de purungos verdes de uma videira brava. Rapaz, um sujeito que não sabia a diferença entre ervilhas e um purungo e era um pregador. Vou te contar. Ele jogou na panela e começou a cozinhar aquilo. A primeira coisa que você sabe, todos pegaram um prato cheio daquele jeito e disseram: tem morte na panela. Este é o problema hoje. Tem morte na panela. Alguns destes velhos seminários frios, formais, lugares ímpios funcionando, tentando ensinar alguma teologia, eles estão matando as pessoas, levando-as para longe de Cristo. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo para dar vida. Aleluia! Eu sinto como se eu tivesse o dobro do meu tamanho agora. Mas esta é a verdade, irmão. Você está cozinhando alguma coisa, isso é certo. Você está cozinhando alguma coisa, mas o que você está cozinhando? Esta é a coisa seguinte: um sujeito que não sabia a diferença entre purungos verdes e ervilhas. É mais ou menos como alguns deles. Esta é a verdade. Sim, senhor, disseram. A morte na panela. O velho Elias era um profeta de verdade. Ele disse: não se preocupem com isso. Não fiquem alvoroçados. Amém? Nós temos um sujeito aqui que tem uma porção dobrada. Aleluia! Ele esteve na terra de Canaã, voltou com uma porção dobrada. Disse: eles sabem o que fazer quando o problema vem. Disse: vá, consiga para mim um punhado de farinha. Ele pegou a farinha e jogou na panela e disse: agora comam quanto quiserem. Está tudo bem agora. Por que farinha? A farinha estava lá para ser movida, para a oferta de farinha. A oferta alçada diante do Senhor. E aquela farinha tinha que ser moída pela mó, que moía cada grão do mesmo jeito. Aquela oferta de farinha era Cristo. Ponha Cristo dentro. Cada mó vai moer do mesmo jeito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde houver morte na panela, ponha Cristo dentro. Aleluia! Glória! Aleluia! A primeira vez que eu vi alguém com o Espírito Santo foi um homem de cor, idoso, vestido com um longo casaco. Eles tiveram que ajudá-lo. Ele era tão idoso desse jeito. E ele subiu lá e começou a pregar. Muitos daqueles pregadores começaram a pregar sobre o que aconteceu aqui na terra. Ele tomou seu texto lá em Jó. Onde estavas tu quando eu coloquei a fundação do mundo? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria? Ele disse: vocês pensam que nós temos algum tipo de uma religião nova? Disse: irmão, eu tenho o gosto dos velhos tempos, ou um caso recente da religião dos velhos tempos. Depois de um tempo, o Espírito Santo o tomou. O pobre companheiro ficou tão ereto, ele estava em pé lá, endireitou o corpo, bateu os calcanhares um no outro e disse: glória, aleluia, e disse: vocês não têm espaço suficiente aqui para eu pregar. Saiu da plataforma. Eu disse: irmão, se isto faz aquilo com um homem de 80 anos, o que faria comigo? Eu quero isto, aleluia, isto é certo, sim, Senhor. Eu estava tendo um ótimo tempo, fui para o campo de milho, ajoelhei e estava orando por aquilo, isto é certo. Como o velho Bud Robson manteve-se persistente, queria o Espírito Santo, disse: glória a Deus. Eu queria tanto o Espírito Santo e eu não sabia o que fazer, disse: eu estava arando numa manhã com a velha Alec, a mula dele. Disse: Alec ficava pisando no milho. Eu fiquei com raiva dela. Fui lá e mordi a sua orelha o mais forte que eu pude. Alec deu um coice em mim. Disse: eu me afastei, sentei e eu olhei para ela. Ela estava lá em pé. Disse: eu mordi a velha Alec o mais forte que eu pude. Disse: eu olhei para ela e disse: Alec, sinto muito. Não vou fazer mais isso. Disse: Alec olhou, disse: você não alcançará mais religião do que você tem agora, se você me tratar desse jeito outra vez.
Oh, que coisa, que coisa! Ele disse: eu desci pela fileira de pés de milho e disse: bom Senhor, dai-me conhecimento no fundo da minha alma, ajuda-me a lutar com o diabo enquanto eu tiver dentes na minha boca para mascá-lo até eu morrer. Ele disse: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, quando tu voltares, encontrará um monte de ossos colocados aqui. Ele o recebeu. Amém? Isto é certo. Se você realmente se humilhar diante de Deus e o que quiser mesmo, Deus te conduzirá até isto. Não importa o que os pregadores do seminário dizem, nós podemos receber o Espírito Santo porque Deus prometeu isto para nós. Foi onde Caleb baseou sua fé. Foi onde Josué baseou-a, porque Deus disse: é sua, eu já a dei para vocês. Aleluia! Eu gosto disso. Não eu darei, eu dei. Aqueles que ele chamou, ele justificou. Isso é correto? E aqueles que ele justificou, ele glorificou. Isso é certo? Então, irmão, no céu, nós já estamos glorificados juntos com Cristo Jesus. Aleluia! Isso é certo. Deixe o diabo uivar e gritar, ter todos os acessos de raiva que ele quiser. Assim diz o Senhor. Isto é certo. Que coisa! Vamos aqui em outro lugar e pregar sobre algum outro versículo mais adiante, onde você possa sair disto um pouquinho. Oh, que maravilhoso! Eles começaram a murmurar depois daquilo, brigando. Vamos ao capítulo 21 e começar pelo versículo 5. Eles começaram a murmurar, brigar continuamente. O suprimento de água foi cortado. Talvez este seja o problema com a água da igreja nesta noite. Tendo muita contenda e resmungando demais, o suprimento de água é cortado. Você sabe, eu viajo muito ao redor do mundo e um dos lugares mais espinhosos e desagradáveis para deitar é no deserto. Tudo lá tem algum tipo de espinho. Você sabe por quê? Todo tipo de espinhozinho é um cacto. Você não consegue se deitar em lugar algum, tudo te espeta. A razão disso é porque não tem nenhuma água. A água faz ficar macio. Onde há bastante água, você não tem espinhos e cardos. Onde tem muita água. E eu vou dizer, irmão, pegue uma velha igreja que está seca até os ossos, sem o Espírito Santo nela, sem salvação, sem cura divina, sem poder de Deus, sem grito, sem alegria, e é sempre assim. Ela faz isto, ele fez isto, e ele fez isso, espinho, espinho, espinho. O que você precisa é de um bom derramamento, esguichando mesmo do Espírito Santo. Aleluia! Para amaciar um pouquinho. Amém? Isso quer dizer assim seja. O Tabernáculo Branham precisa de uma boa dose disso também. Isso é certo. Isto é certo? Amém? Eu estou tendo um bom tempo aqui. Minhas roupas estão bem ajustadas. Irmão Higginbolton, sim, Senhor. Meu colarinho não é tão grande. Minha camisa está bem. Sinto-me bem. Minha esposa nem está aqui. Então eu posso ter um tempo glorioso. Não contem para ela. Não, tudo bem. Mas eu estou tendo um bom tempo. Você diz, você está feliz? Claro, eu estou feliz. Como eu posso não estar feliz sabendo o que eu sei? Amém? Cristo me salvou, me encheu com o Espírito Santo, me deu a passagem para o céu. Eu estou tendo um grande tempo. Prossigo dizendo, venham todos vocês. Sim, Senhor. Isso me faz lembrar de um sujeito que uma vez foi colocar uma galinha para chocar. E a velha galinha tinha um tanto de ovos, mas faltava um. E ele pensou, o que eu vou fazer para conseguir este outro ovo? Então ele saiu e encontrou um ovo de pata e colocou debaixo da velha galinha. E a velha galinha chocou os pintinhos e o pato também. E eles estavam andando no quintal, você sabe. E se aquele velho patinho não olhasse para fora de seu lugar,
mais ou menos como um de vocês, santos roladores, você sabe, caminhando por aí, quá, 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 desse jeito, e eles estavam atrás do celeiro, você sabe, e a velha galinha pegou um gafanhoto e quá, 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 e ela fazia có, có, có. E aqui vem os pintinhos correndo, até ela daquele jeito, cada um deles. Mas o velho patinho não sabia que chamado era aquele quá-quá, ele não sabia o que significava aquela poeira. Aquilo entrava nas narinas dele e tudo mais. Ele parecia um sujeitinho do tipo engraçado, fora do seu lugar. Como um antigo, bom membro cheio do Espírito Santo numa igreja formal e fria, fora do seu lugar. Conversam sobre tudo isso, aquilo e aquilo outro e quem é o presidente. É sobre Deus que eles querem saber. Eles querem saber a respeito de Deus. Mas você sabe, aquela galinha cometeu um engano um dia. Exatamente o que a velha igreja fez, isso é certo. Um dia foi um mais adiante do quintal do que eles costumavam ir. E o velho patinho esticou a cabeça e... O irmão Brana faz como se estivesse farejando alguma coisa. Ele sentiu o cheiro da água. Era sua natureza, você sabe, amém? Ele sentiu o cheiro de água. Ele disse, quá, 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 ó que coisa. Ele não tinha natureza de galinha de jeito nenhum. Ele tinha natureza de pato. Ele sentiu o cheiro de água. Havia um riacho correndo lá embaixo. A velha galinha cacarejou, có, 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 có. Ele fez isso, quá, 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 indo direto para a água o mais rápido que ele pôde. Essa é a maneira, então. Quando um homem é nascido no reino de Deus, a velha igreja pode dizer, afaste-se daqueles santos roladores, é bobagem, é isto, aquilo e aquilo outro. Quá, 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 ele tem que ir para a água. Aleluia, glória. Aquele que crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Você diz que é loucura, mas irmão, nós estamos felizes. Quá, 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 quá. Aquele patinho correu para a água. O que foi aquilo? Era sua natureza. Ele não conseguiu conter-se. Havia algo nele clamando pela água. E quando Deus está em seu coração, Ele te chamará para o antigo encontro do Espírito Santo. Glória! Isso é certo, irmão. Eu sei que esta é minha natureza. Aleluia! A menos que sua natureza tenha sido mudada, você ainda vai ouvir o cococó da velha galinha. Mas quando você sentir o cheiro de água, se você for um pato, você faz como um pato, porque você vai direto para a água. Aleluia! Josué disse, nós podemos conseguir isso. Josué disse, nós podemos fazer. Caleb disse, nós podemos fazer isto. Como você sabe que podemos fazer isto? Ele disse, porque Deus disse que sim, e nós vamos. Nós vamos conseguir e nós vamos fazer isso. E eles foram. Eles partiram para a terra e conseguiram a evidência do Espírito Santo e voltaram para provar. A terra era boa, estava carregada de uvas boas. Eu estou contente com isto, vocês não estão? Oh, que coisa! Simplesmente coma até babar, como um cavalo comendo capim. Isto é certo, sim, Senhor, tendo um bom tempo, desfrutando. O que importa para mim o que o mundo diz? Nada. O próprio Deus que me levantou, que salvou minha alma, me enviou por aqui, orando por reis e tudo mais através do país. Foi este bom, antigo Espírito Santo que fez isto. Eu nunca estive envergonhado disto. Eu tenho dito em palácios de reis, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Isto é certo. Eles estão famintos também. Eles estão com fome e com sede. Olha aqui. Eles estavam murmurando e reclamando, o suprimento de água foi cortado. Agora, depressa, que horas são? Não diga, sinto muito. Estou atrasado. Desculpe-me por ensinar por tanto tempo. Oh, eu não ensinei ainda, ensinei? Mas só um minuto. Vou chegar à minha lição daqui a pouco. Não, só estou brincando com vocês, fiquem sossegados, vamos ter só mais algumas palavras aqui. Eu tenho uma coisa que quero dizer. O versículo 5 do capítulo 21 agora, e escutem com atenção.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para este deserto onde não há água, e nossa alma tem fastio desse pão tão vil? Depois de terem saciado com a boa comida dos anjos e tudo mais, eles disseram: nós estamos cansados disso. Nós gostaríamos de ter alho e pão de centeio. Eles queriam as velhas panelas de carne do Egito. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel, pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo uma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Deixem-me tomar aquela pequena coisa lá, antes do culto de amanhã à noite. A serpente de bronze como a rocha ferida da noite passada. Como nós finalizamos na rocha ferida. A serpente de bronze era Jesus Cristo. Você pergunta, a serpente? Sim. A serpente representava o pecado já julgado. Deus julgou a serpente no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 14. Deus já passou a serpente pelo julgamento. Ela era tão bonita e caminhava ereta, ela era a mais sutil de todas as bestas do campo, mas Deus a julgou e a colocou para arrastar sobre o seu ventre pelo resto de sua vida, sobre sua barriga, julgada. E Cristo foi nossos pecados, julgados. Amém? Você vê isto? Lindo! Meu pecado, seu pecado, com justiça deveríamos ir para o inferno e sermos punidos pelos nossos pecados. Mas Cristo tomou o nosso lugar. A serpente é por isto que ela representou a Cristo. Bronze. A serpente foi feita de bronze, significou julgamento divino. Agora, a serpente era o pecado já julgado e o bronze significava julgamento divino. Como o altar de bronze. O altar era feito de bronze que queimava os corpos do sacrifício. Êxodo capítulo 17. Você vai encontrar isto então. Você que está anotando suas escrituras agora. Eles pegavam o animal, o lavavam, o tipo perfeito do batismo. O traziam, colocavam as mãos sobre ele, confessavam seus pecados, cortavam sua garganta. O sangue era derramado e a carne queimada, e o sangue na mesa do sacrifício, no altar de bronze, onde os pecados eram expurgados, onde o Deus justo requeria separação completa, e o julgamento de Deus com fogo queimava o pecado sacrifício. Aleluia! O julgamento de Deus estava sobre Jesus Cristo. Olhe, juízo divino novamente nos dias de Elias mostra que aquilo é julgamento divino. Houve um tempo em que não havia nada, o povo tinha se afastado de Deus, e Elias subiu à montanha e orou. Ele foi adiante do rei e disse: Nem mesmo orvalho cairá do céu, até que eu chame. E por 3 anos e meio não caiu nem orvalho na terra. E quando chegou ao lugar que Elias disse: Vamos provar que Deus é Deus, o Deus ardente, nosso Deus é um fogo consumidor. Deixe que o Deus que responder com fogo... É o que eu digo nesta noite. Deixe que o Deus que responder com fogo, o Espírito Santo fogo, que este seja Deus. Agora, eles colocaram Observe, ele subiu depois de ter chamado fogo do céu e assim por diante, e tinha consumido o sacrifício. Eles olharam para o céu e estava como um bronze. O que foi aquilo? Julgamento divino sobre toda a nação. E irmão e irmã, se você olhar ao redor hoje, você verá a cor de bronze outra vez. Julgamento divino vindo sobre a nação, julgamento. A serpente ardente, as serpentes ardentes
julgamento divino lá. Agora observe. Ele levantou a haste e tinha a serpente nela, feita de bronze. E todo aquele que olhasse para a serpente era curado de suas enfermidades. Que quadro lindo de Jesus Cristo nesta noite. Ele disse, como Moisés, exatamente como Moisés, levantou a serpente de bronze no deserto. Aqui está, agora vejo isto. Se você estiver doente, você vai descobrir o que vai te curar. Como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. A mesma razão, numa dupla razão. Ele foi ferido por nossas transgressões e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eles estavam murmurando contra Deus, contra Moisés, e foram picados por serpentes. A serpente tem uma aplicação dupla. A primeira foi perdoar o pecado deles e curar suas enfermidades. E Jesus foi levantado para que ele pudesse perdoar nossos pecados e curar nossas enfermidades. A próxima coisa que aconteceu no caminho depois daquilo foi Balaão, o profeta mercenário descendo para parar Israel. Ó, que coisa! Nós vamos entrar nisto amanhã à noite, como aquele camarada e uma mula teve que falar e repreendê-lo. Um pregador fora da vontade de Deus e sua mente no dinheiro. Desce lá e uma mula teve que repreendê-lo. Uma mula. Se Deus pode falar através de uma mula, com certeza ele pode falar através de um homem. Sim, Senhor. Observe lá. O pobre Moisés depois de todo aquele tempo. Eu quero te mostrar o que é um homem diante de Deus. Como Coré e todos aqueles... Observe quando Deus disse a Moisés, saia do caminho, Moisés. Eu vou destruir o grupo inteiro deles e levantar de você uma nação poderosa. E Moisés se jogou na frente de Deus, bloqueando o caminho e disse, Deus, tome a mim. E Deus não pôde passar por aquele homem, o poder de um santo diante de Deus. Olhe lá. Olhe o velho Isaías subir e dizer a Ezequias, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Assim diz o Senhor. Que constrangedor foi voltar em algumas horas outra vez. O Espírito Santo o encontrou, porque Ezequias virou sua face para a parede e chorou amargamente e disse, Senhor, eu rogo que tu me consideres, tenho andado diante de ti com um coração perfeito. E lágrimas correram na sua face, e Deus já tinha selado a sua morte, mas a oração muda as coisas. Ele disse ao profeta, volte e diga a ele. Olhe que guerreiro foi Moisés. Em suas últimas horas ele desceu lá com aquele temperamento horrível e finalmente glorificou a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. E Deus não o permitiria. Claro que tudo estava prefigurado justamente como as organizações hoje. Metodista, batista, pentecostal, todo o resto delas glorificando a si mesmas. Há alguns dias atrás, uma das maiores igrejas, só porque eles não puderam ser o único pato da lagoa, eles prejudicaram o encontro daquele jeito. Eu disse, eu não tenho que ter sua cooperação. Onde estiverem as águias, o corpo, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E aquilo foi correto. Sim, Senhor. Apenas diga a verdade. Deus tomará conta do resto. E lá estavam eles. Oh, nós somos os mais importantes. Eu disse, eu não me importo com o que vocês são. Deus é o mais importante em nossas vidas. Isso é certo. É o que Deus diz, não o que a igreja diz. E a igreja, cada um deles, qualquer historiador aqui vai concordar. Nunca houve uma igreja que caiu, que alguma vez levantou novamente. Deus os coloca na prateleira, nunca mais. Os luteranos caíram, os metodistas caíram, presbiterianos, batistas e todos eles, e os pentecostais também. Deus simplesmente os joga de volta na prateleira. E se você crê que eu sou profeta de Deus, escute isso. E eu digo isto sob inspiração. Não exatamente agora,
mas o que tem vindo antes disso, que não haverá uma organização representada, quero dizer, uma organização inteira dentro do reino de Deus. Mas Deus vai tirar para fora de cada uma delas a nata do que há, e encher com o Espírito Santo e levá-los para a glória. Isso é certo. A Bíblia prediz que a última era da igreja é a era da igreja de Laodiceia, que é morna. E isto é onde a igreja tem chegado hoje, isto é certo. Eles desceram para onde talvez eles até possam bater palmas um pouquinho e fazer um barulhinho e pular e chutar a mobília um pouco. Mas quando chega ao ponto de realmente viver uma pura, santa, inadulterada vida santificada, eles estão tão longe quanto a noite está do dia. Isso é certo. O que eles precisam hoje é uma antiga mortificação. Irmão, não indo ao altar e voltando, indo ao altar e voltando de novo. Vá ao altar e fique até que você esteja morto. E um homem morto não sabe nada sobre o mundo. Aleluia! Não começar nisto de novo. Escute, irmão, deixe-me lhe dizer. Deus, depois de ter seu pobre e velho servo Moisés, alguém disse para mim uma vez, vou lhe dizer, aquilo mostra Deus, se você o chama Deus. Disse, ele deixou seu servo Moisés desamparado. A vida de Moisés passou por ciclos de 40. Ele foi chamado aos 40 anos, rejeitado por seus irmãos, foi ao deserto e apacentou ovelhas por 40 anos. Quando ele tinha 80, ele o enviou para trazer Israel para fora do Egito. E quando ele chegou perto da terra prometida, ele tinha 120 anos. Ele caminhava firme como um jovem e sua visão nunca ficou ruim, isto é certo, aos 120 anos. Mas quando ele glorificou a si mesmo lá embaixo, ao invés de glorificar a Deus diante da rocha, quando Deus lhe disse, vá, fale com a rocha, não fira, fale com ela, a rocha só foi ferida uma vez e Moisés alterou seu temperamento, correu lá e feriu a rocha. Ela não liberou água. Ele bateu de novo e a água veio. Disse, vocês rebeldes, devemos tirar água desta rocha? E trouxe água porque Deus tinha que ouvir aquele profeta, porque ele o tinha comissionado com aquele poder. E aquilo rompeu todo o programa da Bíblia de Deus. Cristo foi ferido somente uma vez. Nós falamos com a rocha agora, e ela dá água. Vê? Já tinha sido ferida, apenas fale com ela e ela trará água. Eu posso vê-lo naquela manhã. Quando eu penso nesse quadro, meu coração quase para. Eu vejo Moisés, ele sabia. Deus disse, Moisés, diga adeus a todos eles, sua congregação. Eu vou te chamar um pouquinho mais alto hoje. Eu posso ver o velho Moisés em pé ali, aquela longa barba branca e seu cabelo balançando ao redor de seu rosto. Seus olhos marejados de lágrimas enquanto ele olhava sua congregação. Como ele tinha caído. Como eles tinham murmurado e como ele tinha ficado do lado deles. Ele olhou a todos eles e começou a subir a montanha. Ele subiu a montanha, olhou para trás. Começou a acenar para eles, dizendo adeus. Ele subiu montanha acima, rumando para o topo da montanha. Foi no mês de abril. Ele ficou em pé e olhou a terra prometida. Como ele queria entrar, que coisa! Seu pobre velho coração estava partido. Ele queria entrar na terra prometida com aquele grupo de judeus que ele tinha guiado e tinha permanecido pelo caminho. E lá estava ele. Ele olhou para lá, e lágrimas correndo no seu rosto. E virou-se e acenou a Deus para o povo novamente. O velho pastor deles, ele estava partindo. Ele olhou para trás novamente. Se eu pudesse ficar em pé aonde Moisés ficou e avistar a paisagem, o Senhor permitindo nos próximos meses, eu quero ficar em pé no monte lá e olhar onde eles atravessaram. Eu vi um filme outro dia de uns irmãos, mais ou menos 40 dos meus irmãos de campanha.
E eles foram lá e fizeram uma filmagem daquilo. E quando eles cruzaram lá, aqueles companheiros gritando como se quisessem arrebentar todos os arbustos da margem, onde os filhos de Israel foram, onde Jesus foi batizado. E cada um daqueles pregadores pulou na água com suas roupas e tudo, e batizaram uns aos outros de novo, cada um deles. Ó irmão, há alguma coisa lá se movendo e agitando. Nós estamos vivendo... Eles entraram em um carro, percorreram certo trecho e disseram, indo pelo caminho por onde os filhos de Israel foram. Como o velho Bud Robinson disse, pare com isso agora mesmo. E ele saiu e começou a correr ao redor e rodeando, gritando ao redor do lugar e gritando, glória a Deus. Pulou em cima outra vez e disse, continue a dirigir, isso é certo. Ele estava tendo um tempo tão bom, claro. Se eu pudesse ficar em pé onde Moisés ficou naquela rocha, olhando para a terra prometida, ele queria entrar. Ele olhou de volta para a sua congregação, acenou a Deus para eles novamente, há lágrimas escorrendo pela sua longa barba, sua hora estava chegando, suas mangas, estendendo suas mangas de volta, cobrindo seu rosto, um velho veterano. Eu posso te dizer agora mesmo, irmão, não pense que eu vou tornar isto um pouquinho batista. Mas, irmão, ele não estava perdido. Não, ele não estava. Deus não deixaria seu servo desamparado. As mangas da roupa subindo desse jeito, e a primeira coisa, você sabe, ele foi pego. Os batimentos diminuindo, os olhos dele começaram a escurecer enquanto ele olhava para lá. Oh, que coisa! Seu coração estava se quebrando. E quando ele ficou pronto para ir-se desta vida, aconteceu de ele olhar. Em pé do seu lado estava a rocha. Bem ali, ele estava. Isso é tudo. Ele subiu na rocha. Os anjos vieram e o levaram. 800 anos depois daquilo, lá estava ele em pé na terra prometida ao lado de Elias, conversando com Jesus. Ele não te decepciona. E algum destes dias eu terei que chegar ao final da estrada. Eu estou com 43 anos, ficando bem esgotado. Tenho pregado por 20 anos. Tenho atravessado por águas e gelo e ficado batizando até quase congelar. Tenho feito fora, saído fora, nas selvas e tudo mais. Doenças e tudo mais espreitando. Eu não sei por quanto tempo ficarei. Mas se eu viver para ver mais do que isto, talvez quando eu chegar a ser o homem velho, se Jesus tardar, eu provavelmente estarei com este cabelo que tenho pendurado. Todos os meus parentes contraem paralisia quando eles ficam velhos. Eles tremem. Eu pelejei no meu caminho através de toda a batalha. Todos os meus amigos se foram. Eu pararei lá e ouvirei o barulho das águas vindo de lá. Eu estarei tremendo com a minha bengala desse jeito. Eu quero pegar a velha espada aqui e a colocarei atrás na bainha da eternidade. Tirarei meu capacete e colocarei no chão. Levantarei minhas mãos, aleluia, e direi, Senhor, empurre o barco da vida. Eu estou atravessando nesta manhã. Eu estou cruzando o rio. Ele não me desamparará. E enquanto estou aqui, enquanto é dia, eu pregarei, e orarei, e implorarei e cantarei, e farei tudo o que puder para o reino de Deus. Quando a minha alma começar a se elevar do meu corpo e eu olhar para trás e vir minhas pegadas, eu as quero no lugar certo. Partidas deixam para trás pegadas na areia do tempo. Vamos inclinar nossas cabeças. Ted, vá para o piano por um momento. Nosso Pai Celestial, por causa daquele tempo de regozijo, quão feliz! Eu acho que fiquei um pouquinho fora de mim, Senhor. O Espírito Santo batizando minha alma, não consigo evitar. Algo simplesmente toma conta de mim. Eu estou tão agradecido, Senhor, de ter todas as bacias e calhas limpas, de maneira que o Espírito Santo possa vir. Mantenha a mangueira desenroscada para que a água da salvação possa jorrar em qualquer momento que o Espírito Santo quiser. Rogo por isso. Como Elias disse para Josafá, faça valas, tire todas as pedras e varas e tocos. Haverá muita água vindo.
Obrigado, Senhor. Tu estiveste aqui nesta noite e eu me lembro do velho profeta Moisés. Deus abençoou sua alma corajosa quando ele se colocou em pé lá no monte olhando para a terra prometida. Nós ficamos nesta noite olhando daquele jeito, Senhor. A única coisa que eu peço para mim mesmo é deixes que aquela rocha esteja lá quando eu for. Deus, aquilo será tudo para mim. E tudo o que eu tenho feito na vida, Senhor, se eu apenas puder rastejar e tocar teus sagrados pés com minhas indignas mãos, isto me pagará milhões de vezes. Nós todos sabemos que temos que ir por aquela estrada. Alguns de nós poderemos ir em poucas horas, eu não sei, tu sabes. Enquanto estamos aqui nesta noite, Pai, e o Espírito Santo ainda está presente, abençoando teu povo, Pai, eu te peço uma coisa. Há alguém aqui nesta noite que não é salvo, Senhor, que não te conhece como Salvador pessoal, não sabe como chegar diante de ti? Eu te peço, Senhor, se tu, não que estas pessoas ouçam a mim nesta hora, mas te peço que tu possas falar com aquele coração e lhes dar coragem. Pode ser a última chamada, como podemos saber? Por que correr o risco quando toda a eternidade depende disso? Se houver, Senhor, um peregrino fora do caminho, talvez subir no monte para olhar a terra e então rejeitá-la, Deus, que a rocha possa ser com eles. Eu oro, ajude-nos agora e abençoe esta audiência enquanto esperamos. Agora, se houver um homem ou mulher aqui, rapaz ou moça, com sua cabeça inclinada, ninguém olhe, por favor. As pessoas são muito tímidas, às vezes sensíveis com relação a esse assunto, mas sejam cavalheiros e damas. Tenho rodado muito chão nesses 43 anos. Há alguns dias atrás eu era um menininho aqui jogando bola de gude com vocês. Eu sinto que falhei. Eu posso sentir isso. Eu tenho tentado por 20 anos apresentar a vocês este algo. Jeffersonville, por que você rejeitou isso quando Deus confirmou isso e enviou seu anjo, tirou a foto disto? É sabido ao redor do mundo. Por que vocês pensaram que isto era algum tipo de crença duvidosa? Você está sem Deus nesta noite? Você iria gostar muito se você realmente o conhecesse? Você sabe que precisa desse tipo de salvação antes de morrer? Aqui há algum tempo atrás, nessa cidade, houve uma moça que pertenceu a certa igreja aqui na cidade. Ela pensou que estava bem. O pastor dela lhe disse que ela estava bem. Ela criticou uma mocinha que vem à igreja porque ela não foi a um show. Ela disse, seu pastor tem a mente fechada. A mocinha disse, não tem problema, não. Depois de um tempo, ela saiu com más companhias, pegou uma doença e deixou a coisa ir muito longe. O médico, certo médico dessa cidade examinou-a e veio a descobrir que ela estava corroída por doença venérea. Ela morreu logo depois daquilo. Ela era uma professora de escola dominical nesta igreja grande. Eles estavam todos lá para vê-la ir para o céu. E ainda há tempo sua turma da escola dominical entrou. O pastor dela caminhando na portaria, fumando cigarro. E quando chegou a hora dela tomar seu voo dos anjos, virem e levá-la, ela se levantou e disse, onde está o pastor? Eles foram e o trouxeram. Ela disse, você, enganador de homens, disse, por que você me deixou chegar neste estado? Eu estou perdida. Não se preocupe, Adão sabia que ele estava usando folhas de figo quando ele veio na presença de Deus. Estava tudo bem quando Deus estava perto. Ela disse, por que você me deixou prosseguir daquele jeito? Disse, onde está aquela mocinha daquele tabernáculo lá em cima? Ele disse, você está histérica, vou chamar o médico para te aplicar um calmante. Ela disse, você, enganador de homens, eu estou perdida e minha alma está indo para o inferno por sua causa. Ela inclinou a cabeça. E um amigo meu aqui, que trabalha na garagem agora mesmo, estava trabalhando de agente funerário. Eles foram injetar o fluido no corpo dela e estavam injetando. Eles sentiam o cheiro do fluido e não conseguiam encher as veias.
Eles puxaram a roupa dela e olharam. Tinha um buraco no corpo dela, quase do tamanho de um punho. A doença venérea tinha corroído. Oh, sim! Ela estava se divertindo. Aquela outra mocinha era uma santa roladora. Não subestime nada, amigo. Você o conhece nesta noite? Você realmente está salvo? Eu te pergunto em nome de Jesus, e se houver uma mulher, homem, rapaz ou moça aqui nesta noite que não está salvo, nascido de novo, você levantaria sua mão e diria: ore por mim, irmão Branham? Agora, toda a cabeça inclinada. Sim, Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe a você, você e você. Deus os abençoe. Deus abençoe a você, você. Lá atrás, sim. Deus te abençoe. Deus abençoe sua sinceridade. Rapaz, eu te vejo. Maravilhoso. 20 ou 30 mãos neste pequeno edifício que não eram salvos. O Espírito Santo esteve aqui falando com vocês. Ele está aqui. Você precisa dele. Por que você não vem? Você não gostaria de vir ao altar, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador pessoal nesta noite. Eu vou te aceitar agora e vou receber o batismo do Espírito Santo. Eu não me importo com o que o mundo tem a dizer. Eu vou receber agora, tu me prometeste. E escutem, cada um de vocês que levantaram suas mãos, vocês ouviram nestes encontros? Ninguém poderá vir a Jesus a não ser que Deus o traga. O que está fazendo isto? O que está provando este desejo? Deus está aqui. Deus está aqui. Escutem, amigos, se Deus ouve minha oração como um homem, se você crê que eu sou o seu profeta e você tem lido nos jornais e revistas e livros e autoridades, e olha aquelas fotos que eles estão vendendo ali atrás na porta nesta noite, desse anjo de Deus com chama de fogo, aquele mesmo que eu li aqui na sarça ardente, e você crê em mim como servo de Deus, você crê que ele ouve minha oração e ouvirá a sua oração se você orar, você levantaria do seu assento? Você tem tal convicção para vir aqui neste altar e dizer: irmão Branham, se ele abre os olhos do cego, ele perdoa os meus pecados. Deus te abençoe, rapaz, por ser o primeiro a vir. Quem seguirá esse rapaz até o altar? Eu quero que os ministros nesse edifício venham. No edifício, venham aqui ao altar só um minuto, cada pregador. Venha, moça, Deus te abençoe. Alguém mais? Eu quero que os ministros venham aqui em cima na plataforma, se vocês desejarem. Pecador amigo, venha, rapaz, Deus te abençoe. Venha e ajoelhe-se ali. Deus te abençoe, Senhor. Venha. Deus te abençoe, Senhora. Deus te abençoe. Alguém mais? Venha aqui no altar e ajoelhe-se. Você está sem Deus, sem Cristo nesta noite, na maneira distante do mundo. Você diz: está ficando tarde, meu pessoal está me esperando. Uma mocinha aleijada está vindo. Que vergonha para vocês, pessoas sadias. Você está afastado de Deus nesta noite, sem Deus, sem Cristo, morrendo em pecado e vergonha? Você não gostaria de vir? Você seria homem e mulher o suficiente, com decência comum o suficiente, para levantar sua mão e dizer: irmão Branham, eu estou indo. Eu quero apertar sua mão e ajoelhar aqui no altar. Eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador agora mesmo? Você não gostaria de vir? Todas aquelas mãos levantadas, você quer me dizer que mesmo sabendo que você está aqui na presença de Deus, sabendo a condição em que você está e ainda se recusa a vir ao altar? E se seu coração parar quando você voltar para casa? E se você estiver num acidente e for para o hospital em questão de 1 hora, o sangue saindo do seu corpo e você gritando, mas ninguém para fazer uma oração? Deus disse: se você me negligenciar, eu rirei de você na sua calamidade. Você não gostaria de vir, amigo? Você quer dizer que você está suficientemente convencido de que o Espírito Santo está aqui e você levanta a sua mão e não vem ao altar? O que está te segurando? Deus te abençoe, Senhor. Eu percebo que você é uma pessoa doente também, que você está vindo. Você é um estranho para mim, mas eu sei o que você é e quem você é. O Espírito Santo desceu no encontro lá e o anjo do Senhor está em pé na plataforma. Você tem estado nos encontros. Você sabe o que isso significa, não sabe? O homem vai ser curado nesta noite. Deus falou assim que ele se levantou de lá. Deus te abençoe, filho. Venha.
Vem chorando com os olhos cheios de lágrimas. Deus te abençoe, irmã. Venha. Deus te abençoe. Venha, ajoelhe-se ao redor do altar. Você não gostaria de vir? Ó Cordeiro de Deus, eu venho, como eu. Deus te abençoe, menininho, isto é maravilhoso. Alguém mais gostaria de vir? Alguns de vocês jovens lá atrás agora, você já adiou por muito tempo. Este é o tempo, esta é a hora, a alma de toda mácula. Alguém ajude esta mãe com aquele bebê. Alguém, por favor? Ela quer vir ao altar. O marido dela está aqui em cima. Alguém de vocês ajude o bebê ou segure o bebê. Deixe a mãe vir. Deus te abençoe. Venha, mãe, isso é certo. Eles cuidarão do seu pequenino. Venha, seja uma real mãe por Jesus Cristo e seus filhos. Deus te abençoe, irmã, isto é bom. Deus te abençoe, senhora. Esta é a maneira de vir e vencer seu nervosismo. Tendo aquele problema nervoso e hábitos e coisas. Isto te deixará quando estiver lá fora. O anjo do Senhor está bem em pé aqui na plataforma, se você crê que sou seu profeta. Obedeça e faça o que eu te digo, e veja se não é certo. Livrar minha alma de toda mácula, tu, cujo sangue. Deus te abençoe, rapaz. Limpa cada lugar. O Cordeiro de Deus Deus te abençoe, mãe. Eu venho. Os demais não gostariam de vir? O Espírito Santo está me dizendo que há várias pessoas mais além destas. Seja honesto com Deus. Você faria isto? O que você vai perder se você caminhar aqui para o altar e orar um pouquinho? Você vai orar em algum lugar. Se você não orar aqui, você vai orar no inferno. O homem rico levantou seus olhos. Agora, se você crê na palavra de Deus e crê que eu falo a verdade, se Deus confirma que é a verdade, há homens e mulheres que deveriam estar aqui no altar agora mesmo. O Espírito Santo está dizendo que é assim. Venha, Deus te abençoe, irmã, você é uma delas. Venha, Deus te abençoe. Venha agora, onde quer que você esteja, jovem ou velho. Vamos ficar de pé, todos vocês nos assentos. Levantem-se enquanto cantamos uma estrofe disto agora. Venham agora, aproxime-se, venham para o altar. Você diz que pertence à igreja, isso não é o suficiente. A não ser que o homem nasça de novo, não verá o reino de Deus. Enquanto todos, você não gostaria de vir? Você não gostaria de descer pelos corredores agora? Venha aqui, me encontre aqui no altar. Jesus, você que quer simplesmente fazer uma oração. O irmão Branham continua a chamar as pessoas para o altar, mas as palavras não ficam todas inteligíveis. Deus te abençoe. Mais um. Assim como Deus, como estou, de Deus eu venho. Assim como estou e não esperando. Livrar minha alma, quanto mais, de toda mácula. A ti cujo sangue pode limpar cada lugar. Ó Cordeiro de Deus, Quantos aqui diriam, irmão Branham, eu quero que você ore por mim? Erga sua mão enquanto nós cantamos novamente. Prossiga. Erga sua mão e diga, irmão Branham, ore por mim. Deus te abençoe, irmã. O Espírito Santo vem, eu vi chamando o Espírito Santo, chamada de altar.